Hoje, Dia dos Pais, uma data muito importante, porque o papel do pai é um papel muito importante. O papel do pai, ele é essencial, o papel do homem, dentro da sua casa, para a sociedade e principalmente para os seus filhos. Essa semana eu passei por eu fiquei sabendo de duas situações que me deixaram muito tristes. Muito, mas muito assim, muito tristes. E tem a ver com o relacionamento de pais com os seus filhos, né? E uma mãe me ligou e falou assim: Denão, eu preciso conversar, você pode conversar comigo? Eu falei, posso. Aí ela falou, né, o ex-marido dela de novo distratou a filha, não liga para a filha, tal, e a filha está crescendo, já vem anos se acumulando. Só que dessa vez a filha dela chorando falou assim para ela, falou assim: mamãe, pede para alguém me matar, porque eu não quero mais viver. Porque se o meu pai não me ama, eu não quero mais viver. Uma menina de 7 anos de idade falou isso. É muito triste isso. É muito triste. E uma outra também, menininha de 6 anos, que o pai também, sei lá o que ele é, passou um constrangimento muito grande na escola e abraçava a mãe dela e falava assim: eu não confio mais em ninguém. Aí ela falou assim: mãe, por favor, nunca mais me deixa sozinho. Nunca mais. E chorava de passar mal, de ter dor de cabeça e tal. Porque o papel do pai é um papel que é importante demais. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Josué capítulo 24, versículo 15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus passados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando as pessoas pegam sobre esse texto, e você já escutou isso muitas vezes, fala assim: não, declara, tem uma promessa sobre a sua vida. A promessa é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse dessa promessa. Toma posse dessa promessa para sua casa, para sua família. Toma posse dessa promessa. Só que isso aqui, meu irmão, isso aqui não é uma promessa. Isso aqui não é uma promessa. Josué, ele tinha conquistado a terra prometida. Moisés passou a liderança do povo para Josué. Moisés morreu, Josué atravessou o rio, Josué atravessou o mar e começou a conquistar todas aquelas cidades que então, aquele território que então seria o Estado de Israel. Ele já está velho depois dos combates, depois das vitórias, e aí ele chega para um povo que é idólatra por natureza, por história, por tradição, e aí ele fala assim: olha, vocês vão ter que escolher. Os seus antepassados adoravam outros deuses, adoravam estátuas, sacrificavam crianças, sacrificavam virgens, eles adoravam estátuas. E a terra que vocês estão entrando também tem outros deuses, tem uma outra cultura. Eles também são idólatras, eles também praticam o mal, eles também fazem coisas que o Deus de Israel não quer que seja vivido. Mas vocês vão ter que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Ou vocês servem aos deuses dos pais de vocês, ou vocês servem aos deuses dos amorreus, ou vocês servem ao Senhor, sirvam ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é uma promessa, isso é uma decisão. Josué, ele tomou uma decisão. Eu tenho um histórico de família que eu posso seguir, eu tenho uma comunidade, eu tenho uma vizinhança que tem os seus próprios costumes e culturas, os quais eu posso me amoldar, os quais eu posso conviver e ser igual, ou eu posso servir a Deus. Nós temos essas 3 opções.
E aí Josué falou assim, Josué assume então a postura, e eu acho muito interessante isso daqui, porque Josué era o líder do povo, mas ele não fez uma escolha pelo povo, ele fez uma escolha pela sua casa. Ele falou assim, vocês escolham quem vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o papel do pai é esse papel do homem, é esse papel de liderança, inclusive espiritual, dentro do lar. O papel do homem na casa, eu coloquei somente 3 coisas aqui, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. O primeiro, isso aqui não é por ordem de importância, tá bom? Não é tipo, o primeiro é mais importante que o segundo, é só uma ordem para ficar mais fácil de falar, né? Mas não é por ordem de importância, tá bom? Primeira coisa, você que é homem, você precisa ser o líder espiritual da sua casa. Eu sei que a maioria de nós aqui, provavelmente a maioria de nós, tem uma certa repulsa do movimento feminista, né? E porque tá vendo essas feministas, tá vendo? Porque isso aí, essa bagunça, ó. O que a gente precisa entender que o movimento feminista é um movimento que nasceu porque os homens abandonaram seus lares, foram extremamente violentos com as mulheres e humilhavam e exploravam as mulheres. Essas mulheres abandonadas precisaram se unir para reagir. E aí virou esse trem que virou. Então, em suma, aonde está o problema? Na ausência do homem segundo o coração de Deus. O homem usou da sua força, usou dos seus privilégios, ao invés de preservar e proteger a sua mulher e os seus filhos, ele usava essa força para enganar, subjugar e humilhar e pisar e destratar as mulheres e seus filhos. E aí, por causa dessa ausência, surge toda essa bagunça que nós vivemos hoje, não só do movimento feminista, mas de vários outros movimentos que surgem porque o homem não ocupa a posição que Deus deu para ele. Então, qual que é a posição do homem no seu lar? Ele precisa ser o líder espiritual. Ele precisa ser, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, aqui está falando, o texto, se você for lá, ele está falando sobre a conduta dos pastores, né, daqueles que são líderes da igreja, mas nos dá o exemplo daquilo que Deus quer que o homem viva. Ele deve governar bem a sua própria família, ele deve ter os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. O homem cristão, ele deve cuidar da sua casa, ele deve governar a sua casa. Aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala governar, a palavra governar, a primeira coisa que vem na nossa vida é que quem governa é quem manda. Não é isso não? Porque o cara governa, ele manda. A palavra governar, ela está ligado a cuidado e não a domínio. Por exemplo, quando fala para Adão, cuidar do jardim, subjugar o jardim, governar sobre as coisas, a ordem para Deus, para Adão, era assim: eu estou dando a você inteligência, força e autoridade para colocar as coisas em ordem, para que você cuide do jardim, cuide dos animais, cuide da criação. Não é assim, eu sou mais forte, eu vou subjugar. Não, eu sou mais forte, eu vou cuidar. Eu sou mais inteligente, eu vou cuidar. Eu tenho mais condições, eu vou cuidar. O exemplo mais fácil é só você olhar para a sua casa, né? Para a sua estrutura familiar. Né? Você tem um filho, uma filha de 2, 3, 4 anos, e você é mãe, ou você é pai, você é mãe, você é pai, e você tem mais capacidade, e você tem mais força, e você tem mais habilidade que a sua filha. Você pode
usar tudo isso que você tem para oprimir, judiar e desprezar sua filha e seu filho, ou você usa isso para quê? Para trabalhar, para se esforçar, para dar uma melhor educação para ela, para poder pagar a Unimed, para poder levar para passear. Você usa a sua capacidade, a capacidade de governo que você tem para fazer o bem. Ficou muito claro isso ou não? Sim, porque isso aqui a gente já desmonta um outro argumento, que a mulher se submeter ao homem, que o homem governa sobre a mulher. A gente já desmonta essa estrutura, por quê? Porque o papel do homem é cuidar da mulher. É cuidar da mulher. Esse é o papel dele, é cuidar dos filhos. E aí ele tem os filhos sob o respeito, né, sob a autoridade dele, e todos vivem com dignidade. Essa última palavra talvez seja a mais importante do versículo. Quando você assume a condição de líder espiritual da sua casa, a sua casa vive com dignidade. Esse é o papel do homem. Esse é o papel do homem, esse é o papel que Deus tem para você. Nesse papel, inclui, meu irmão, você orar pela sua família, você orar pela sua esposa, você orar pelos seus filhos, você acordar mais cedo, enquanto eles estão dormindo, e você levantar suas mãos e abençoar a sua casa, e pedir a proteção de Deus para sua casa, e pedir a proteção de Deus para os seus filhos quando vão para a escola, e pedir a direção de Deus para o seu trabalho, para aquilo que você vai fazer, para os clientes que você vai encontrar. Isso significa que você conduz a sua casa para mais perto de Deus. Esse eu acho que é um outro problema, porque na maioria dos lares essa função ficou com as mulheres. Geralmente as mulheres oram, geralmente as mulheres vão para a igreja, geralmente as mulheres são mais interessadas nas coisas de Deus. E os homens, eles são mais assim, tipo, meio que eu só vou trabalhar e eu dou oferta para a igreja. O convite de Deus é que você assuma o seu lar como guia espiritual da sua casa. A sua mulher vai ficar mais segura, os seus filhos ficarão mais seguros e a sua casa vai viver na bênção de Deus. Amém ou não? Outra coisa, o papel do pai dentro de casa. Ele é o educador. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Ensina com persistência seus filhos. Converse sobre... ensine as leis de Deus com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A função do pai é estar com os seus filhos ensinando sobre a vida. Quando às vezes as pessoas entendem isso, falam assim, poxa, mas eu vou ter que ensinar da Bíblia para o meu filho? Nem eu sei da Bíblia direito, eu vou ter que ensinar da Bíblia para o meu filho. Pensa assim, quais valores que tem na Bíblia e na Palavra de Deus, o que você entende das pregações aqui, que você consegue transferir como material para você ensinar ao seu filho? Você quer ver algumas coisas? Por exemplo, honestidade. Você quer ver uma outra coisa? Falar que só Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Você pode conversar com seu filho sobre oração, sobre passar por dificuldades e vencer as dificuldades. Você pode falar para os seus filhos das vezes que Deus te ajudou. Você pode conversar com seus filhos sobre alguma história da Bíblia. E aí, esse papel não é assim, olha, agora nós vamos aqui nos reunir, nós vamos ter então o nosso culto doméstico, que vai ser de quarta-feira, das 7 às 7h30, e aí você vai pegar o livro de Levítico e vai ler para o seu filho. Algum pecado quando você cometer, traga então um cordeiro, 2 pombinhas, 3 rolinhas, um bode, e cada família assentar-se-á com ervas amargas, e cada um aspergirá o sangue do bode. Não é isso. É você ter um convívio com o seu filho e com a sua filha, ensinando-os a viver. Ensinando-os a viver. Ficou claro essa parte ou não? Vocês estão entendendo? E outra coisa, talvez aqui eu acho que as pessoas aqui é mais difícil de entender.
Paulo ele está falando que ele é o pai espiritual daquelas pessoas. E ele fala assim, embora vocês possam ter 10.000 tutores, em Cristo vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O que Paulo está falando? Olha, eu sou o pai de vocês. Eu quero que vocês me imitem, porque eu dou o exemplo da vida que deve ser vivida. Não tem coisa melhor que o pai pode fazer do que ser o exemplo de vida para os seus filhos. Você não tem noção de como a sua vida vai influenciar os seus filhos e as suas filhas. Inclusive as escolhas que eles fizerem vai partir principalmente da referência que você dá para eles. Inclusive a voz de Deus que eles vão escutar durante muito tempo, ela será ligada à sua voz na cabeça deles. Sabia disso ou não? Não sabia. Então fique sabendo. Se você é um pai que dá bronca toda hora, que é duro toda hora, que toda hora é pá, eles vão crescer com a imagem de um Deus que é dominador, que é irritado, que é bravo e que na oração Deus vai estar sempre castigando. Se você é um pai amoroso, que incentiva, que corrige quando precisa, que incentiva na hora certa, que demonstra o seu amor, que elogia, você vai facilitar o relacionamento do seu filho e da sua filha com Deus. Por que você acha que Deus se chama de Pai? E por que Ele emprestou o título para nós, para os nossos filhos nos chamarem de Pai? Se Deus fala que na verdade os filhos são dele. Ele empresta para nós o título para que a gente facilite o caminho dos nossos filhos para a relação com Ele. Quer ver um exemplo clássico? Você que está aqui e tem um problema sério com seu pai. Ou você foi abandonado ou agredida, ou não fala com seu pai, você cresceu longe do seu pai. A maior dificuldade que provavelmente você tem é acreditar que Deus te ama. Porque você reflete nesse amor, o amor que você aprendeu com seu pai. Então, às vezes você nem acredita que Deus escuta você, porque seu pai nunca te escutou. Você nem acredita que Deus se importa com você, porque seu pai nunca se importou com você. Você nem acha que Deus vai te dar algo, porque seu pai nunca te deu algo. Aí quando você cura o seu coração, e durante um bom tempo, eu trabalhei bastante isso, com algumas pessoas. Quando a pessoa entende que o Pai Deus não é o seu pai carnal, a pessoa começa a ter um relacionamento com Deus que ela nunca teve antes, porque ela começa a acreditar que Deus ama e Deus se importa com ela. Esse é o poder que o pai tem. Então seja o exemplo para sua filha. Muitos pais erram porque eles ensinam uma coisa, mas vivem outra. Por exemplo, o pai bebe e aí fala para o filho que o filho não pode beber. O pai grita, aí fala para o filho que o filho não pode gritar. O pai bate, aí fala para o filho que ele não pode bater. É muito difícil isso para uma criança. Pensa assim, você hoje, do jeito que você é, você quer que seu filho cresça e seja igual a você? Se você for sincero a essa pergunta, você vai mudar o seu comportamento. Você fala, não quero que meu filho cresça e seja igual eu, então você precisa mudar, porque ele vai repetir o que ele vem de você. E esse é o poder que você tem de, como se seu filho fosse uma argila, e você moldar a vida dele, para que ele tenha a forma que você deseja que ele tenha. E continuando lá no texto, depois que Josué falou isso para o pessoal respondeu: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Eles responderam: somos. Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. O exemplo de Josué e a chamada dura de Josué fez o povo falar assim: não, a gente quer servir a Deus também. Só que olha que interessante,
Esse povo que queria servir a Deus, eles estavam já carregando os ídolos, estátuas e cultos a outros deuses. Então Josué virou para eles e falou assim, ó, se vocês querem servir a Deus, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que jogar tudo fora que vocês têm na vida de vocês. Tudo que tem a ver com os deuses estrangeiros, com as coisas dos seus antepassados, com as coisas desse povo que está aí fora e que está na casa de vocês, vocês vão ter que jogar tudo isso fora, porque vocês escolheram servir a Deus. Foi uma escolha. Então, se vocês escolheram servir a Deus, tem que ser do jeito dele. E aí eles falaram, então, nós vamos obedecer a Deus. O que isso pode ensinar para a gente? Você precisa também, pode mudar então, por favor, fazer a sua escolha. Pode ser que ouvindo essa pregação, você fale, eu não quero. Eu quero viver outra coisa, eu quero viver igual todo mundo. Eu quero viver essa liberdade que existe lá fora. Eu quero viver desse jeito que eu vejo os outros vivendo. Tá tudo bem. Se você escolheu isso aí, é uma escolha. Foi um prazer ter você aqui. Provavelmente você não vai voltar, porque não é essa escolha que nós fazemos, mas é a escolha que você vai fazer. E tá tudo bem. Agora, se você fizer a escolha de servir a Deus, se você fizer a escolha de servir a Jesus Cristo, se você fala assim, não, a minha escolha é que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é exterminar os pecados geracionais. O que é isso? São coisas que acontecem de geração em geração na sua família. São pecados que se repetem e que você precisa fazer com que morram na sua vida. Existem alguns tipos de comportamentos e de pecados que fazem parte das estruturas familiares. Então, por exemplo, o avô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, os tios são alcoólatras, o pai era alcoólatra e você é um alcoólatra. Está na hora de se desfazer desse pecado geracional. O avô era idólatra, ele era espírita, ele era macumbeiro, ele servia a outros deuses, a família inteira serve outros deuses, tem outras religiões, os tios, todo mundo, e chegou a hora de você fazer uma escolha e falar, eu não vou repetir esse pecado na minha vida. Os homens da sua família todos traíam as esposas, eles frequentam prostíbulos, eles têm amantes, e aí chegou a hora de você falar assim, na minha casa isso não vai mais acontecer. As pessoas da sua família, a sua família tem uma marca de mentira, todo mundo mente, todo mundo engana um ao outro. Outra coisa, você precisa destruir os ídolos que estão no seu coração. Tem coisas dentro de você que desagradam a Deus e que você deve arrancar. Você deve arrancar. O que nós precisamos entender no nosso relacionamento com Deus é que Deus não é um Deus inclusivo. Deus é um Deus exclusivo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não se propõe a ser uma parte da sua vida. Ele não se propõe tipo assim, imagina, do jeito que você tá bom, dá um pedacinho do seu coração para mim. Não. Em toda a Bíblia, o exemplo máximo é do Senhor e do escravo. O escravo pertence ao Senhor. Quando a gente fala de Jesus, o Senhor, é como se a gente pertencesse a Ele em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. É numa profundidade de pertencimento, como se Deus tivesse comprado a gente no mercado e agora a gente é dele. Entendeu? Então, ele não aceita que existam ídolos no seu coração. Às vezes o seu ídolo pode ser a sua própria família. Às vezes o seu ídolo pode ser o seu próprio pai, sua própria mãe. Às vezes o seu ídolo pode ser o dinheiro. Às vezes o seu ídolo pode ser a sua posição. Às vezes o seu ídolo pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos. E Deus está falando assim, que está na hora de você arrancar os ídolos. Se você escolheu servir a Deus, o seu coração é só dele. É só dele. Quando você escolheu casar, você escolheu ser só da sua esposa. Você escolheu ser só do seu marido. É uma escolha, você não divide isso. Isso não é negociável. E com Deus é a mesma coisa. E essa é uma parte muito importante da condução da sua casa. Porque para você conseguir conduzir sua casa para perto de Deus, vai ter que tirar do seu coração coisas que não são de Deus.
E por último, você precisa preservar a sua casa dos pecados atuais. Sabe essas coisas que todo mundo faz? Sabe essas coisas que são normais? Você preserva a sua casa disso, tomando os cuidados necessários, ensinando e mostrando. Já a Maju, geralmente a nossa rotina é que eu leio a Bíblia com ela à noite, né, antes de dormir, faço uma oração e sempre durante o dia eu coloco um pouquinho de Jesus, a Ellen fala uma coisa de Jesus, ensina alguma coisa para ela sobre isso e tal. E vira e mexe a gente volta para Adão e Eva. Eu pego a Bíblia dela lá, hoje a gente vai falar de Adão e Eva. Por que eu escolho tanto falar de Adão e Eva? Porque eu já ensinei para minha criança que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Unirá o homem à sua mulher e terão filhos e filhas. Porque eu crio na mente dela qual que é o padrão correto. Homem e mulher que se casam. É o que a fase dela está aprendendo. Só que a partir do momento que eu crio isso dentro dela, quando ela vê um outro padrão que é normal para o mundo, ela estranha. Ela fala, mas isso não é certo. Tem alguma coisa errada aqui. Por que tem alguma coisa errada? Porque Deus criou homem e mulher. Vocês estão entendendo o que é preservar a sua família dos pecados da vizinhança, dos pecados da sociedade? Só que isso dá trabalho. Porque você não vai conseguir fazer isso se seu filho tem 8, 9 anos, ele tem acesso ilimitado ao celular, por exemplo. Você não vai conseguir, você vai perder essa batalha. Porque ele tem 24 horas de conteúdo disponível, erotizando, corrompendo, ensinando o que é mal. E você tem o que de contato com seu filho? 1, 2, talvez 3 horas durante a semana, porque se você sai para trabalhar 7 horas, volta às 6, aí tem que jantar, tomar banho e tal, até ele dormir, porque ele vai para a escola no outro dia, você fica umas 2 horinhas conversando com ele, contra 24/7 do YouTube, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então algumas posições você toma para proteger a sua casa. Alguns amigos que os seus filhos têm, você vai ter que conversar com os seus filhos e falar assim, é com essas pessoas você não vai andar. Você não vai andar com esses meninos. Você não vai. Mas para chegar nisso aqui, você tem que percorrer todo o caminho que eu falei lá atrás, entendeu? Porque não adianta você chegar, você não fica com o seu filho, você não conversa com ele, você não brinca com ele, você é um cara chato pra caramba, grosso, fica no celular o dia inteiro. Aí você tá aqui com o celular, você, moleque, você não acha que você tá muito no celular? Não, desliga esse celular e vai fazer alguma coisa. Ó aqui esse coelho falando, entendeu? Não adianta. O que você faz? Filho, vamos ali com o papai? Vamos jogar uma bola? Vamos brincar de não sei o quê? Vamos lá no Sesc? Vamos lá no shopping? Vamos jogar basquete? Vamos lutar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos no cinema? Me ajuda aqui, ó, a fazer um pão. Ajuda a fazer um bolo. Vamos lá pegar sua mãe. Vamos lavar o quintal. E já dá um banho de mangueira gelada nele. É isso que pai faz. Aí você traz o seu filho para você e você preserva ele desses padrões que são do mundo. Gente, está ficando claro ou não? Ou mais ou menos? Está dando para entender, né? Um dos pecados atuais é a ausência do pai na vida dos filhos. A ideia de que o pai não é importante, ele abandona e ele não faz falta. Isso é uma coisa diabólica. Diabólica. Inclusive eu nem lembro se no documento da Maju tem o meu nome. Você lembra se tem? Tem, né? Porque tem RG que tem lugares que é só o nome da mãe. Eu fiquei muito ofendido com isso. Eu fiquei, de verdade. Eu, como assim? Não tem pai? Mas é isso, muitos não têm. Então já largaram para lá, já não serve para nada mesmo. E aí o empoderamento das mulheres, né? Sou mãe solo e não preciso de homem não faz nada, não serve para nada. Mentira, por isso que a sociedade está desse jeito. É mentira. E como que a gente mostra que isso é diferente? Quando você é um homem de Deus dentro da sua casa, acredite, o seu filho vai crescer diferente. Ele vai crescer, a sua filha vai crescer diferente.
Acho que foi anteontem que a Maju perguntou se eu ia morrer cedo. A Maju perguntou se eu ia morrer cedo. Não, perguntou se ela ia morrer. Aí ela falou, não filha, eu vou morrer, mas vai demorar ainda. E o papai? Aí ela falou assim, não, o papai também vai demorar para morrer. Aí ela começou a ficar muito preocupada, mas e se o papai morrer cedo? Eu falei, não filho, mas o papai não vai morrer cedo. Por que você está falando isso? Aí ela falou para ele, né? Porque o papai falou que ele que ia me ajudar a escolher meu marido. E se ele morre antes e eu escolho o meu marido errado, como que vai fazer? Então, tipo assim, eu posso escolher e já ser despachado, né? O problema é que ela não quer escolher errado, né? Mas isso é muito legal. Tipo, ela confiou que eu não sei o que ela falou, que ela estava com medo de casar errado, né? Aí eu falei, fica tranquilo, papai vai ajudar você a escolher seu marido. Ela falou, você promete? Eu falei, prometo. Quando você tiver 58 anos vai aparecer um homem maravilhoso isso aí. Mas olha que legal, ela confia em mim. Ontem ela virou para mim e falou assim, papai, você é a pessoa mais legal que eu conheço, você é o papai que eu mais amo ter nessa vida. Eu falei, ai que bom filha, que você ama mais eu que os outros pais que você tem, né? É a segurança que o pai dá. Eu quero que você entenda uma coisa, você que é pai, você é mais importante do que você consegue imaginar. Eu trabalhei com jovens durante quase 20 anos. A maioria deles tinha problema com drogas. Desses que tinham problema com drogas, 90% foram para as drogas, porque tinham problemas com os pais. Era sempre isso. Por que você começou a usar droga? Ah, cara, porque minha família é um inferno, meu pai e minha mãe vivem brigando, eu não falo com meu pai, a minha mãe saiu de casa, Eu quero que você entenda uma coisa, o seu principal chamado é ser homem de Deus dentro da sua casa. Esse é o seu principal chamado. É aqui que a mudança do mundo começa. Porque se você é um homem de Deus dentro da sua casa, o seu filho, sua filha jamais se submeterão, por exemplo, a se relacionar com um homem narcisista como uma mulher narcisista. Jamais se submeterão a uma igreja que vai explorá-los emocionalmente e financeiramente. Eles não vão fazer isso porque eles têm uma referência dentro deles do que é certo e do que é errado. Eles não vão aceitar ficar num relacionamento em que eles sejam machucados, agredidos, em que eles sejam desrespeitados, porque vai ter uma construção sólida dentro deles, porque eles viram o que é um homem de Deus. E mesmo que o seu filho seja adolescente, mesmo que o seu filho já seja mais velho, a presença do pai, a força do pai, da figura do pai, são extremamente importantes na vida do seu filho e na vida da sua filha. Esse é o seu chamado. E eu queria, nesse Dia dos Pais, falar isso para você, que você é mais importante do que você pode imaginar. Às vezes você quer se destacar no seu trabalho, às vezes você tem uma competição com algum colega, às vezes você quer conquistar algumas coisas, você quer impressionar quem está fora. Mas as únicas pessoas que você tem que se preocupar e impressionar e garantir a vida delas são os que estão dentro da sua casa. Os outros, de verdade, não importam. Não importam. Às vezes a gente fica tão preocupado, o que fulano vai pensar, o que o outro vai ver. De verdade, o que importa é o que o seu filho pensa de você. O que importa é o que a sua esposa pensa de você. O que importa é o que você está construindo dentro do seu lar. Gente, é isso que importa. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que é uma referência para o mundo de bondade, de amor ao próximo. Um grande empresário foi visitar o trabalho dela lá na Colômbia e ele, empolgado com tudo aquilo, querendo financiar o trabalho dela. E ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o mundo, eu preciso fazer alguma coisa para o mundo, eu senti vendo o seu trabalho que eu preciso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? E essa é a resposta clássica que você já viu muitas vezes, e eu já falei umas 10 vezes essa resposta, e está em todo lugar que você vê na internet aparece a resposta. Se você quer salvar o mundo,
Volte para sua casa e cuide da sua família. Essa é a resposta mais sábia que essa mulher poderia dar. Porque se todo pai cuidasse da sua família, ela não precisava estar lá na Colômbia cuidando do filho dos outros. Não precisava. Cuida da sua casa. Você tem um chamado de Deus para isso. E Deus vai te ajudar, te capacitar, te dar sabedoria e te dar força. E você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém?